para este momento de exposição das Escrituras, onde vamos voltar as nossas atenções para o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 17 até 24. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, os versos 17 até 24. Leamos com atenção. À medida em que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. O costume da reverência já tem nos moldado tanto que eu me lembro que em um desses cultos do aniversário da igreja, os pastores, não me lembro agora se o pastor Roberto ou o reverendo Daniel Jardim, pediram para abrir o texto e os irmãos já foram levantando. Não preciso nem pedir, porque a gente vai se acostumando, em ter essa reverência para com a palavra de Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Leamos todos juntos os versos de 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, te bendizemos pela tua palavra, te glorificamos porque nela tens nos educado para a justiça, nos apontado a tua vontade e o teu querer. Que possamos, Senhor, submissos a essa palavra, voltar o nosso coração a te obedecer. E com isso, saiamos daqui cheios do teu Espírito e aptos para, com o teu auxílio, no dia a dia, na nossa rotina, aonde quer que estejamos, possamos voltar o nosso coração contrito a te agradar e a nos submetermos ao que a tua palavra requer de nós. Nós te rogamos, Senhor, para esse momento, muito especialmente, sem prejuízo de que em todo o culto devemos nos portar assim, que tu possas colocar no nosso coração atenção, santidade e reverência, porque estamos diante da tua palavra. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, fôlego para beber água mais tarde, para irmos usar o banheiro mais tarde, para fazermos qualquer outra coisa mais tarde, para que nossos olhos estejam atentos à tua palavra nessa noite. É assim que te rogamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Na semana retrasada, demos uma pausa aí nessa série de sermões sobre a reforma, por ocasião do festejo dos 50 anos da igreja. Tivemos um final de semana enriquecedor, abençoado, e de muita adoração ao Pai, de gratidão ao Senhor, por tudo que tem feito por essa igreja ao longo desses anos e continua fazendo. Mas se os irmãos voltarem um pouco à memória, ao segundo domingo deste mês de outubro, nós estivemos focados em falar sobre os impactos da reforma e dialogamos sobre 5 impactos que a reforma produziu no mundo de maneira mais abrangente. Falamos sobre o impacto na arte, o impacto na teologia, o impacto na ciência, o impacto na cultura e também o impacto na adoração. E esses foram alguns pontos trazidos. Você pode depois oportunamente consultar essa mensagem, esse sermão no nosso canal da igreja no YouTube. Entretanto, hoje o Senhor colocou no nosso coração falar na perspectiva da reforma
mais perto de nós, não mais num olhar abrangente ou num olhar mais generalista. O Senhor quer falar ao nosso coração, como falou ao meu e falará certamente ao seu, sobre como a reforma muda a minha vida no dia a dia, no meu lidar com as pessoas, no meu compromisso com o Senhor diariamente, no partir do pão, nas minhas orações, no meu trabalho, no meu relacionamento com a sociedade. E esse texto de Efésios nos convida, através da autoridade do apóstolo Paulo, a pensarmos sobre como a reforma precisa, num contexto constante, produzir em nós mudança, produzir em nós transformação. A carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas chamadas gerais, embora ele a tenha escrito, endereçada aos santos de Deus que se encontram na cidade de Éfeso, como você pode observar lá no capítulo 1, nos seus primeiros versículos, e ainda assim é chamada pelos teólogos bíblicos de uma carta circular, que ele não teria escrito exclusivamente para a igreja de Éfeso, olhando para a igreja de Éfeso, mas endereçando-a para quem interessar possa, como que um ofício circular ali disponibilizado às igrejas do Novo Testamento, às igrejas do primeiro século, ainda no contexto nascente da fé cristã. Isso nos inclui também nestas recomendações que Paulo coloca aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E muito precisamente eu quero voltar a nossa atenção nessa noite nos versos de número 22, 23 e 24, quando ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, isto é, o nosso velho homem, e ele diz isso, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Era onde nós estávamos. Por circunstância da mentira, do engano, do pecado que nos corrompia, fazendo-nos crer que sozinhos chegaríamos a Deus, sem a sua intervenção misericordiosa e graciosa para ir ao nosso encontro com salvação. E isso não nos deixa única e exclusivamente no estado de estagnação. Paulo continua dizendo que devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento. A salvação opera em nós, dentre outras marcas, a mudança da nossa mente, uma cirurgia espiritual que só o Senhor poderia efetuar. E isto vai gerar em nosso coração o revestimento do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. No ano de 1517, quando deflagrou-se a reforma protestante, com a providência do Senhor estendida para a vida de Martinho e Lutero, nós vemos Lutero na Alemanha esforçando-se com o auxílio de alguns homens movidos pelo Senhor, sobretudo do Principado Alemão, e ali em Wittenberg, onde estava ele ensinando teologia, tem o seu coração movido para contestar diversos desmandos e heresias que a igreja praticava até então. Mas o desejo de Lutero, é verdade, falava isso agora há pouco, um pouco antes do culto com os nossos irmãos candidatos à membresia da igreja, o desejo dele não era dividir a igreja, o desejo dele era reformar a igreja, restaurar a pureza do evangelho. Lutero acreditava que a fé verdadeira tinha que voltar para as Escrituras, ou para as Escrituras e a centralidade de Cristo na teologia, na adoração, na liturgia, na vida espiritual da igreja. E dali surgiu a frase que ecoa há 5 séculos, ou melhor, há 5 séculos nos lembrando das marcas desse movimento que mudou a história do mundo, como vimos há 2 domingos atrás. Ecclesia reformata, sempre reformanda, secundum verbo Dei. A igreja reformada deve estar sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Essa máxima descreve a jornada espiritual minha e sua, no dia a dia, na caminhada com Cristo, mostrando-nos que a vida com Deus, ela não é estática, é dinâmica, é mutável no tocante ao crescimento, não mutável para o prejuízo da nossa caminhada ou como oscilação de uma senoide, mas mostrando-nos a necessidade de caminharmos em crescimento, de caminharmos olhando para Cristo, tendo Ele como referencial e tendo o Senhor como alvo do nosso aperfeiçoamento,
chamado santificação, que é uma obra do Espírito Santo em nós. Um processo contínuo de reforma é operado pelo Espírito no nosso viver. Hoje, se somos genuínos crentes e temos caminhado com o nosso coração temente ao Senhor, nós vamos galgando os passos para amanhã sermos melhores do que fomos ontem. E para que depois de amanhã estejamos ainda num nível, num degrau melhor, até que atinjamos, pela ajuda do Senhor, a estatura perfeita do Filho. A estatura perfeita e a varonilidade perfeita de Cristo, isto é, a humanidade perfeita de Cristo, como também sua divindade. Ser reformado, então, em última análise, mais do que advogar de doutrinas calvinistas, mais do que ter adesão ou admiração pela liturgia de uma igreja mais conservadora, precisa ser, meus irmãos, um desejo permanente de depender da graça e ser por ela transformado, ser por ela guiado. Uma vez perguntaram a um escultor renomado como ele conseguia transformar blocos de mármore em detalhadas estátuas, e ele respondeu: eu apenas retiro tudo que não se parece com ela. Isto é, vai removendo com paciência e precisão o que não vai contribuir para que a peça de mármore bruto seja admirada. Assim também, meus irmãos, nossas vidas estão em constante reforma, aperfeiçoamento, para que, finalmente, no dia que o Senhor completar sua obra em nós, estejamos prontos, aptos diante de seus olhos, e não por nada que tenhamos feito, como cantamos, mas porque Ele que prometeu é fiel para cumprir e vai levar até o fim a sua mensagem em nossos corações. Assim age o Espírito Santo na sua e na minha vida. Remove dia após dia o que não reflete a imagem de Cristo. Anula do nosso coração os descaminhos, o engano, a mentira, como disse Paulo. Tirou-nos ele de lá para que não voltemos para lá. Vai limpando a nossa vida para que nos comportemos e estejamos aproximados do caráter de quem ele é. Vou pedir para o irmão, por gentileza, aguardar e se concentrar na mensagem. Em Efésios, no capítulo 4, nos versos 22 a 24, como acabamos de ler, ele descreve 3 dimensões da reforma contínua em nossas vidas: o caráter, a mente e o propósito do cristão. E eu queria refletir com você nessa noite sobre 3 aspectos ecos da reforma em nosso viver: o caráter, a mente e o propósito do crente no Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós podemos olhar que a nossa vida, de acordo com esse texto lido, precisa estar em constante reforma no tocante ao nosso caráter. No verso 22, ele vai nos dizer o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A nossa instrução é para deixarmos a velha natureza, é para abandonarmos a velha natureza, porque essa velha natureza é guiada pelos desejos carnais, é escrava dos desejos de outrora, desejos obscurecidos, desejos enganosos, diz ele aqui, escrevendo aos Efésios. E o termo que ele usa aqui é um termo muito curioso, para não dizer interessante. É trocar de roupa, é despir-se de uma velha natureza. Fala ele: quanto ao trato passado vos despojeis. Livrem-se da velha roupa, da velha natureza, da veste usada. A imagem é muito vívida, ela é marcante para os seus ouvintes que, no tocante ao exercício da fé, viviam repetidas vezes com cerimônias de abluções, limpezas rituais, tanto no contexto da fé judaica como no contexto também das fés pagãs. A lavagem nas ruas empoeiradas daquela região da Palestina era uma coisa quase que natural da vida humana, da vida cotidiana do povo e dos ouvintes aqui de Paulo. A fé genuína, da mesma forma, nos chama a remover, a nos limparmos, a rasgarmos e nos livrarmos dos trapos da natureza antiga, abandonando os hábitos que deformam o nosso testemunho cristão.
Paulo não está falando aqui, entretanto, de uma mudança que exclusivamente se remete ao nosso exterior. Paulo não está falando aqui de uma roupa literal. Não está falando Paulo aqui de uma preferência de estilo, de vestimenta, não necessariamente. Está aqui Paulo falando de uma purificação interior, operada única e exclusivamente pela verdade central do Evangelho, que é arrependimento. A reforma, quando olhamos para ela, temos uma tendência de intelectualizá-la demais. Mas, quando olhamos para a biografia, aqueles homens levantados, alguns deles ali registrados no nosso painel da Reforma, há alguns anos atrás, quando celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, no ano de 2017, esses homens tropeçaram, erraram, tomaram decisões acertadas, outras certas, mas acima do contexto da teologia, eram homens piedosos, homens profundamente tementes ao Senhor. Meus irmãos, vocês não sabem o quanto mobilizava-se em oração Calvino, o quanto mobilizava-se na busca pela santidade Martinho Lutero, Teodoro de Beza, John Knox, William Tyndale e tantos outros homens levantados no passado, alguns anos depois, e até mesmo hoje. É fácil pensarmos que os grandes pastores, homens usados por Deus para abençoar e edificar a igreja, são apenas sábios, intelectuais, quando na realidade, no fim das contas, são homens levantados para ter uma vida com Ele. Pois senão, meus irmãos, o púlpito não extravasa da vida de quem prega se não há testemunho e vida devocional. Não tem jeito. Fica preso, fica seco. Não alcança o nosso coração. É por isso que em algumas igrejas, por mais que haja pregações bíblicas sérias, pregações que em nada distratam as doutrinas da palavra de Deus, ainda assim são pregações mortas, que não alcançam os corações dos ouvintes e não são usadas eficazmente pelo Senhor, porque partem de corações distantes da vida com este Senhor. A reforma do século XVI foi, antes de tudo, antes de ser um movimento que nós vimos na semana retrasada, de impacto na arte, na ciência, na política, na cultura, foi um movimento de arrependimento. Porque esses homens olhavam para a igreja e viam corrupção nela. Esses homens olhavam sinceramente, queriam servir ao Senhor numa igreja que, embora pecadora ainda, fosse mais temente a Ele, fosse mais justa, mais reta em seus caminhos. Lutero afirmou certa vez que toda a vida do cristão deve ser uma vida de arrependimento. Deixar o velho homem, rejeitar o orgulho, o conformismo e as paixões que corrompem o coração é um caminho prático e essencial de quem se chama reformado. Se não muda o meu caráter, não adianta mudar a minha consciência teológica. É preciso que o meu coração seja totalmente mudado pelo Senhor. Antes mesmo que as minhas compreensões e divagações da teologia possam fazer algum sentido e possam mobilizar a minha mente para crer de uma forma diferente, como a palavra de Deus nos ensina. Porque não há, meus irmãos, santidade. Não há santidade sem ruptura de pecado, ou seja, sem se despir do velho homem, sem se despir das velhas práticas. Porém, nós vivemos um tempo onde o relativismo tem imperado e tem derramado diante de nós um sentimento maligno de que pode o crente viver, participar e partilhar da vida cristã sem abandonar os pecados ou sem se arrepender deles. Vivemos uma época onde muitos têm buscado uma fé confortável. Uma cruz, como meu pai e pastor costumava repetir, com rodinha e isopor. E de isopor, de preferência para ser bem mais leve. As pessoas têm procurado uma fé sem confronto. Uma fé que não fala de renúncia. Uma fé que não fala de morte. A espiritualidade pós-moderna prega um cristianismo soft, amaciante de carne, leve, sem cruz,
sem disciplina, sem correção. Porque na igreja, do politicamente correto, quando alguém é chamado a atenção, na realidade, os líderes estão perseguindo, a igreja tem inveja daquela pessoa e assim, para falar só o mínimo. A reforma no caráter exige-nos olhar para o verdadeiro evangelho. E isso exige de nós, o verdadeiro evangelho nos chama para o arrependimento, para abandonarmos as roupas velhas, o trato velho, os trapos velhos que faziam parte da nossa natureza e não fazem mais. Reformar o caráter exige coragem, para que hoje mesmo, como quando eu produzi esse sermão, pensava, Senhor, como tu tens misericórdia, porque eu mesmo sendo um pecador tenho várias coisas para corrigir, e tu usas a mim, usas aos irmãos, porque meus irmãos, todos nós temos algo para reformar hoje. E isso exige de nós caráter. Às vezes você já se despiu das roupas velhas, mas ainda tem um lencinho guardado, ainda tem um relógio velho, ainda tem um adereço, uma pulseira, um anel, acessórios que te vinculam ainda que de maneira bem secreta, a quem você não é mais, porque agora você pertence a Cristo. A reforma exige interiormente que entendamos a necessidade de mudança. Admitir todo dia que há sim, áreas em que Cristo ainda precisa mudar em nós. E que nós não temos tido disposição para abandonar. Porque a graça que salva, como cantamos, reconhecendo que é uma obra dele, não nossa. Essa graça também é a mesma que transforma. Não nos deixa onde estávamos. Muda-nos e regenera-nos para que nos comportemos conforme o que ele quer. Agora, como dizia Martinho Lutero, ele pensava que o velho homem tinha sido sepultado por ocasião da conversão, mas ele, por ocasião da santificação, nota que todos os dias ele tem que ser afogado de novo. Ele dizia isso. O velho homem não desaparece pela força de vontade, pelo seu compromisso pessoal, única e exclusivamente. É uma obra contínua do Espírito Santo. É quando a igreja esquece disso que ela começa a substituir o arrependimento pela performance. Pecado não é mais objeto da pregação dos pastores, mas conforto mental, mas autoajuda, coach e qualquer outra coisa mais que substitua a centralidade da mensagem, que é contristar o pecador a mudar. Charles Spurgeon dizia que numa igreja onde a mensagem pregada não te constrange ao pecado, a mensagem não foi pregada. Porque ela precisa nos trazer algo de reflexão, algo de meditação. Eu preciso mudar isso na minha vida. Quanto efusivos nós temos saído dos nossos cultos? Quão alegres nós temos saído com a mensagem que é pregada e a gente pensa, isso aqui foi para o meu irmão que estava do meu lado. Isso aqui, com certeza, irmão fulano devia estar aqui para ouvir. E você? Seria uma bênção se um primo que eu tenho tivesse vindo aqui ouvir essa palavra hoje. O pastor Gabriel pregou. E o que ela disse para você? Quanto mais efusivos nós saímos dos cultos, menos caráter em nós tem sido reformado. Quando a igreja esquece disso, ela substitui o arrependimento pela performance e substitui a santidade pela aparência. Não é o que nós queremos mostrar, é quem nós somos, que importa. Em Colossenses 3, 9 e 10, Paulo diz também à igreja de Colossos: vos despistes do velho homem com os seus feitos. Isto é, não só a aparência, também as obras são abandonadas, com a obra da santificação sendo concretizada em nós. Em Romanos 6, 6, Paulo mais uma vez vai dizer à igreja de Roma, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Doutrina da identidade. Com a sua morte, nos identificamos morrendo para o pecado. Com a sua ressurreição, nos identificamos
vivendo uma nova vida, abundante e feliz ao seu lado. A reforma começa quando o cristão decide deixar o pecado com auxílio divino e romper com o velho, romper com o que nos puxa para o passado, permitindo que Deus molde o nosso caráter à semelhança do seu Filho. Em segundo lugar, meus irmãos, a reforma não se restringe apenas ao caráter. A reforma também nos fala da necessidade de mudança da mente. No verso 23, ele nos diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Você pode ler esse versículo comigo? E vos renoveis o verbo aqui, renovação. No grego, ele está no tempo contínuo, no presente contínuo. Significa um processo que é permanente. A renovação não acontece no estalar de dedo, não é um botão que se aperta, tá? É um processo trilhado. É uma corrida. Como Paulo muitas vezes, não só nesse texto, como em muitos outros, podemos, sem dúvida nenhuma, colocar Paulo entre os grandes admiradores do esporte do seu tempo. E muitas vezes usa de alegorias atléticas e das Olimpíadas, né? Quando escreve para gregos e também não gregos, porque era um tema muito pujante na sua época. Fala ele da vida cristã como uma carreira, isto é, uma corrida, uma maratona. E fala-nos dessa carreira como uma corrida de revezamento. Eu acho, um pastor me disse isso uma vez, falando sobre sua saída, a chegada de outro pastor, falava com ele recentemente, aqui na nossa região. Ele me dizia, é isso, Gabriel, a vida cristã, ela não é uma chamada de corrida solo, onde você vai conquistar os méritos, as medalhas, o Usain Bolt da fé. Ele não quer corredores solos, ele quer uma corrida de equipe, de revezamento, onde não pode deixar o bastão parar. E o sucesso da empreitada depende da coesão de todo o treinamento e do relacionamento que essa equipe tem, de se conhecerem no processo daquela prova. A mente cristã, da mesma forma, é renovada diariamente, é renovada constantemente. É um processo contínuo, que não termina ainda até que sejamos finalmente glorificados no dia que o Senhor nos chamar à sua presença. A mente cristã, porém, ela não é renovada por modismos. Ela não é renovada por tendências. Ah, pastor, vamos renovar a igreja. Vamos pintar as paredes de preto. É uma tendência, uma moda. Aí baixa a luz que ninguém se vê. Uma luz bem forte assim no púlpito para ver o pastor. Deus o livre. Quem vai ver além do que você já vê já, das marcas, cicatrizes e defeitos do nosso pastor. Melhor essa luz mesmo, dá para ver só o que tem que ver. Não é tendência, não é modismo que vai mudar a nossa mente. A mente do cristão é continuamente reformada pelo quê? Pela palavra. A Escritura. A palavra. O sola escritura não foi só um lema isolado na área da teologia. Foi um chamado de vida para a reforma espiritual da igreja em primeira mão. Calvino dizia que as escrituras eram os óculos com os quais nós enxergamos corretamente o mundo. Está nas Institutas, volume 6, capítulo 1. Uma mente reformada é aquela que enxerga a realidade do mundo ao seu redor com as lentes da palavra. Ah, pastor, mas você está falando de fanatismo. Não estou falando de fanatismo. Eu não estou falando de legalismo. Estou falando de vida com Deus. Onde você vai tomar uma decisão, você olha para a palavra. Você está passando um problema em casa, você não vai recorrer a nada antes de recorrer à sua palavra. Você quer melhorar sua dicção, você quer ser um melhor orador, você quer desenvolver-se profissionalmente? Antes você vai se desenvolver na palavra. E vai dedicar tempo para estar com o Senhor e ouvir a sua voz falar ao seu coração. Mas
esse tem sido um dos principais tropeços da igreja contemporânea. Isto porque reina no nosso tempo a confusão moral, a crise dos valores, o relativismo, a desinformação espiritual, a cultura do fast foods da fé, onde as pessoas não querem mais passar aqui 30, 40 minutos ouvindo um pastor que estudou teologia, pregar para a igreja, ensiná-la e alimentá-la. É muito tempo. Por que isso? Se eu posso ver um resumo, os melhores momentos, já tem isso. Sabe o que é os melhores momentos? Você não quer assistir o jogo de futebol inteiro, é muito longo, 1h30, depois tem prorrogação, pênalti, pode chegar a 2h30 Não, é muito tempo. O meu pai está num caminho, num trilhar assim agora. Ele é tricolor, como eu sou também, mas ele não quer mais ver jogo completo. Toda vez que eu o convido, vamos assistir um jogo importante, uma final, um negócio assim, aí ele, não, estou muito cansado. Depois eu vejo os melhores momentos. Os melhores momentos foram inventados no passado porque os jogos não eram transmitidos ao vivo. Então, alguém que não ia assistir o jogo todo depois, assistia pelo menos alguns recortes. As pessoas não estão mais assistindo a pregação. Não estão mais se concentrando na pregação. As pessoas estão consumindo cortes. Achei muito bonito aquilo que o pastor Agostinho Nicodemos falou. Que bênção. Gente, olha que frase do pastor Hernandes. E o cara pega aquilo, bota no status, acha lindo e está se condenando. Está falando tudo que ele não é. O que ele recorta não significa 1% do que a pregação toda significa. E expõe, e alimenta, e edifica. E a gente está se contentando com a mediocridade dos cortes, dos melhores momentos da palavra. Quando, na verdade, meus irmãos, estamos jogando pelo ralo os melhores momentos que poderíamos passar em intimidade com o Senhor, no silêncio das madrugadas, sendo edificados pela palavra, lendo um texto que você já leu 150 vezes, mas naquele dia vai falar de novo ao teu coração, porque você agora não vai ler de novo da mesma forma como você leu ontem. A superficialidade teológica dos tempos atuais e de muitos crentes é um sintoma de estarem longe das Escrituras e por isso não terem as suas mentes verdadeiramente reformadas. Em nome de uma espiritualidade desamarrada, livre, desimpedida, dizem eles, despreza-se o estudo, despreza-se o discernimento, a meditação, a reflexão. E aí a verdadeira liberdade espiritual foge das suas vidas, porque a verdadeira liberdade espiritual, ela nasce do conhecimento da verdade, não tem outra forma, não tem atalhos para a reforma da mente. A reforma da mente é um antídoto contra o engano. Veja que as ideias são concatenadas por Paulo aqui, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Este é o que deveríamos nos despir, reformando o nosso caráter. Mas para nos protegermos de voltarmos para lá, de vestirmos as mesmas roupas de novo, de passarmos para mais um dia de trabalho, olhar no guarda-roupa, olha essa roupa do velho homem, era tão bonita, confortável, acho que vou vestir de novo. O que nos blinda disso é a renovação da mente e do entendimento. Para que, olhando para a palavra, nós sejamos edificados, disciplinados a não mais almejar aquilo. Eu costumo dizer que nós vamos galgando vitórias na nossa vida, no nosso compromisso com o Senhor, não à medida em que você para de falar coisas impróprias ou de agir de maneira inadequada como deve se comportar um cristão. É quando você deixa de pensar sobre isso. Porque aí a tua mente está sendo purificada e santificada. Você deixa de desejar o que é mal. Você deixa de querer estar onde você não deveria e nem de partilhar da companhia de quem você não deve partilhar da convivência. A igreja precisa voltar a pensar sobre isso. A igreja precisa, enquanto reformados que somos, pensarmos na nossa mente como um dos principais alvos de Satanás. Porque enfraquecendo-nos na consciência,
abrirá todo o espaço para que retornemos para as velhas práticas do velho homem. Hoje, a mente cristã enfrenta o perigo da conformidade cultural. E quando a igreja adota a lógica do mundo, ela perde e abre mão da sua voz profética, de denunciar o pecado, de conclamar seus ouvintes ao arrependimento. Nós precisamos, meus irmãos, individual e coletivamente, pensar mais repetidamente em uma fé que seja pensante, uma fé que coloque em reflexão o que nós temos aprendido, vivido e experimentado no contexto da igreja. Uma fé lúcida, não de engano, não uma fé de expressões de arrepiar da pele, uma fé de razão, uma fé de lucidez, uma fé bíblica, capaz de interpretar o terreno onde você está pisando, as pessoas com quem você convive, as práticas que você ostenta no teu dia a dia, de interpretar os movimentos do mundo à luz do evangelho. Pastor, estou temeroso, está estourando guerras, isso, aquilo. E quando olhamos para as Escrituras, não devíamos nos surpreender com nada disso. Deveríamos estar com o nosso coração em paz com o Senhor, porque a sua vontade sempre vai prevalecer. Como diz Richard Carl Sproul, mais conhecido como R.C. Sproul, dizendo que reformar a mente é aprender a pensar como crente em todas as áreas da vida. Romanos 12:2, Paulo nos ressalta novamente essa necessidade, dizendo-nos da metanoia, da transformação, da renovação da mente. Em Filipenses 4:8, Paulo diz à igreja de Filipos que tudo que é verdadeiro, honesto, justo, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Nós tivemos recentemente uma série também de sermões nesse capítulo da carta aos Filipenses. A mente reformada ela é guiada pela Escritura. E a Escritura guia a nossa reforma constante da mente. Um cristão que pensa nas Escrituras, pensa de forma bíblica no seu dia a dia nas coisas mais simples. Desde o que você compra para comer, se aquilo vai agradar ao Senhor ou não, até o destino das tuas férias. Esse crente vive de modo santo e coerente com o Evangelho, pode ter certeza. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, há também que se pensar, olhando para esse texto, numa reforma do propósito. No verso 24, Paulo encerra esse trecho nos dizendo: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Veja que ele coloca aqui alguns paradoxos interessantes, como uma sequência de atitudes que nós devemos tomar. Primeiro, tirar a roupa velha, joga fora, elimina. Nós devemos nos despir do velho homem, tira fora. Agora, tirou a roupa, já bota logo outra? Primeiro pensa, agora a gente vai escolher de maneira consciente o que a gente tem que vestir. E agora ele diz: vos revistais do novo homem. O crente não é chamado para andar desarmado, ou, não me entenda mal, entre aspas, nu na fé, sem roupa alguma. Ele tem que vestir algo, ele tem que representar algo, ele tem uma identidade no Senhor. A nova identidade dele agora, porém, não é mais comunicada ou identificada com a antiga. A sua roupa agora é regenerada, é transformada, é enviada para viver de acordo com a glória de Deus. Depois que se retira, que se despiu do velho homem e renova a sua mente, o cristão assume um novo propósito para o seu viver, que é refletir o caráter de Deus no mundo. Quando olhamos para a reforma naquele lema tão maravilhoso do cântico que foi o nosso convite à adoração dessa liturgia de hoje, a Deus seja a glória. Isso é um eco da reforma. Soli Deo glória. Somente a Deus glória. Só que, será que ao dizermos isso nos comprometemos também em viver o que estamos a dizer? Será que quando dizemos somente a Deus glória, nossas finanças glorificam ao Senhor? Será que quando dizemos somente a Deus glória,
nossa vida sexual glorifica o nome do Senhor, a nossa vida sentimental, nossos sonhos profissionais, nossas amizades glorificam o nome do Senhor. A Deus toda a glória, mas só na igreja quando eu canto. A Deus seja a glória, para sempre, amém. Mas quando eu entro por aquela porta para dentro, lá na minha casa, no secreto, quando ninguém me vê, aí não, pastor, aí é para minha glória. Seria cômico se não fosse trágico. Ao dizermos somente a Deus glória, precisamos pensar em que roupa temos vestido, de que forma temos nos portado, que luz você tem brilhado na terra. É a dimensão prática da reforma, muito mais que teológica. Viver integralmente para exaltar o nome do Senhor. O cristão reformado, ele entende que a fé não se limita ao domingo. A fé não se limita aos encontros do povo de Deus. Que coisa boa seria vivermos na fé o tempo todo, nesse ambiente maravilhoso da fé com os irmãos. É lá fora que é testado o nosso testemunho e o nosso compromisso com o Senhor. No trabalho, na família, no serviço ao próximo, ou como dizia Tim Maia, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê, com a permissão poética aqui da sua citação. Muitos professam a fé reformada, mas vivem para a sua própria glória, para si próprios. A incoerência entre confessar a glória de Deus e a prática de uma vida diante da glória de Deus enfraquece frontalmente o testemunho da igreja. Porque a verdadeira reforma, meus amados irmãos, ela não é só confessional, ela é também existencial. O novo homem para de buscar sua glória, essa era a roupa velha. O novo homem, ele está reconhecendo que tudo que faz, faz porque Cristo faz. Como Paulo chega a reconhecer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E dizendo aos Colossenses, eu sou o que sou pela graça de Deus. Porque o que nós somos mesmo são as cicatrizes, as marcas, as dores de uma vida miserável que levávamos sem o Senhor. Mas Ele mudou a nossa sorte. Ele mudou a nossa vida. Ele transformou os nossos passos. Ele nos guia para agora nos mobilizar na mente, no coração e na conduta para uma vida mais agradável e digna diante dele para o nosso próprio bem. O evangelho reformado não gera só adeptos de uma matriz ideológica ou teológica, gera discípulos submissos e obedientes. E não apenas pessoas cheias de conteúdo e de curiosidades bíblicas. O propósito do coração reformado, nesse sentido, ele é missionário. Ele é missionário. Viver e anunciar a verdade. É uma fé que não se traduz no amor e no testemunho estéril, morto, mas gera frutos, como afirma Hernando Dias Lopes. A verdadeira reforma acontece quando a santidade se torna visível e a vida glorifica o nome de Deus. A reforma no propósito é um compromisso que eu e você assumimos diariamente, de refletir o caráter de Cristo e de viver para a expansão do seu reino. Vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O cristão reformado, ele vive para exaltar o Senhor, não a si próprio. No lar, nas relações, na sociedade, porque a reforma ela não termina no altar, ela continua no mundo. E se estende até o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Conclusão, meus irmãos. A reforma, ela começa em nós. Conta-se a história de um turista, pode passar, que visitava o castelo de Wartburg, onde esteve escondido Martinho Lutero, e onde pôde traduzir todo o Novo Testamento para a língua alemã.
E lá está uma espécie de museu no castelo de Wartburg, onde esse turista, ao ver a escrivaninha que Lutero usava para a tradução bíblica, gasta pelo tempo, toda riscada e desgastada pelos anos passados, perguntou ao guia: é aqui que Lutero traduziu a Bíblia? Nessa escrivaninha? E o guia respondeu a ele de maneira muito curiosa, dizendo: sim, foi aqui. E o que foi que você fez com ela? O que foi que você fez com essa Bíblia? O que nós temos feito com a Bíblia? A verdadeira reforma não é um evento a ser lembrado. É um movimento a ser vivido diariamente, até que o caráter de Cristo seja plenamente moldado em nossa vida. Pode passar. A reforma, meus irmãos, não terminou em 1517. Ela começou. E ela continua, e continua, e continua constante e continuamente. Toda vez que mais um eleito é chamado das trevas para a luz e volta os seus olhos para a palavra, sendo pelo Espírito Santo de Deus transformado para a vida eterna. Eu queria te convidar a pensar em 3 coisas nessa noite, como um desafio para a tua vida, como também é para a minha. Reforma seu coração, seu caráter. Cultive, se não tens cultivado, se tens, continue. Se não tens, hoje ainda é tempo de mudança, arrependa-se. Cultive uma devoção viva, genuína, sincera com o Senhor, centrada em Cristo e quem Ele é, na sua obra. Conheça o Senhor de maneira profunda, entenda o que Ele tem feito por você. Reforme também a sua mente, teus pensamentos, renove-os diariamente à luz do discernimento obtido nas Escrituras. Para de olhar melhores momentos da fé. Bota o teu coração com um irmão experiente, caminha com ele, tira tuas dúvidas. Se submeta e cresça. Renova a mente. E finalmente, reforme o seu propósito. Você está aqui para quê? Para encher a cabeça? Você está aqui para fazer uma coleção de curiosidades teológicas para falar para as pessoas por aí? Você está aqui para quê? O que você tem feito com o chamado que Ele deu para você? O que você tem feito? Pastor, mas eu tenho encontrado dificuldade, eu não tenho feito tanto. Hoje, peça ao Senhor, Ele pode te capacitar para viver uma vida mais comprometida com Ele. Para viver uma vida que realmente dignifique e glorifique o nome do Senhor. Anunciando essa verdade ao mundo. Porque a graça que um dia te alcançou e transformou a tua e a minha vida, também pode mudar a história da nossa cidade, da nossa família e de todo o mundo. A verdadeira reforma não é apenas um evento, é um movimento de vida diário, até que o caráter de Cristo seja plenamente moldado em nós. Que Deus nos abençoe nisso, meus irmãos, que nós possamos sair menos efusivos e pensantes sobre como a palavra pode ser aplicada nos nossos corações. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para encerrarmos o nosso culto de hoje.